Boa noite, sejam muito bem-vindos. O TDM Entrevista está de regresso e começamos esta nova temporada de entrevistas aqui no Canal Macau a falar de vegetarianismo e veganismo. É nosso convidado o advogado e cofundador da Associação de Cultura Vegetariana de Macau, João Manuel Vicente. Muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado, João Pedro. É um gosto de estar aqui. Muito obrigado. Vamos começar pelo seu próprio percurso, a sua transição de uma alimentação omnívora, como se diz, para o vegetarianismo, ainda na adolescência, e mais tarde para o veganismo. Tudo começou com uma experiência marcante em tenra idade. É verdade. Mesmo antes dos 14 anos de idade, na zona de Rio Maior, zona do meu pai, enfim, que era a casa dos meus avós paternos, portanto, Alcanete, Rio Maior, aproveito para mencionar. De facto, dentro daquela cultura do tempo, que julgo que ainda persiste, não é? Havia a chamada matança do porco, as famílias tinham sempre a sua pequena pecuária, a sua pequena agricultura. E dentro desse padrão, que é conhecido de todos os portugueses em geral, portanto, tinham galinhas, tinham porcos, tinham coelhos, tinham ovelhas. E desde pequenito, quando lá passava férias ou fins de semana, não é? Portanto, era chamado a participar como criança, não é? Enfim, a assistir e a participar nesses acontecimentos de abate. E, de facto, durante alguns anos foi assim que aconteceu e a minha sensibilidade já em criança começou um bocado a achar que aquilo não estava correto. Quer dizer, o espetáculo em si é realmente muito forte, não é? Portanto, alimenta-se um animal meses e meses, às vezes mais de um ano, e depois um dia leva-se, abate-se sem qualquer consideração pela vida do animal. Enfim, o abate do porco é uma coisa realmente assustadora, uma coisa medonha. Quer dizer, o animal é trazido, é amarrado, enfim... E demora algum tempo? Sim, é espetada uma faca no coração diretamente, alguém segura com um alguidar para sair o sangue e o animal está ali, e normalmente é feito no início da madrugada, enfim, no início da manhã, 6, 7, 8 da manhã, e ouve-se um sofrimento atroz, é uma coisa assustadora. Eu me lembro desses urros, não é? do animal a ir-se embora. Isto são minutos e minutos e minutos e o sangue escorre e ele continua ali. E depois, enfim, depois queima-se a pele, tira-se, enfim, aquela situação toda de desmanche do animal. E todo esse cenário, todo esse contexto, feriu a minha sensibilidade em termos de eu tentar decidir não participar neste tipo de situações. Daí ao vegetarianismo foi um pequeno passo. Um outro estímulo para isso foi o facto, além deste que eu referi, foi o facto que se deu em simultâneo de eu ter começado a ler umas revistas que o meu pai na altura subscrevia, chamadas Natura, que era um médico italiano que estava em Portugal, o Dr. Indivri Colucci. E, portanto, o meu pai era subscritor, embora não seja vegetariano, nem vegano, nem pouco mais ou menos, mas realmente subscrevia estas revistas de naturopatia, não é? Portanto, esse facto e isto que eu lhe relatei há pouco, em conjunto, levaram-me, aos 14 anos, a decidir deixar de comer carne ou peixe. Mantive os laticínios, mantive os ovos durante bastantes anos, mas carne e peixe nunca mais comi desde os 14. E como é que foi tomar esta decisão e qual é que foi a reação da família, amigos, colegas de escola? Isto foi visto como uma excentricidade na altura? Isto já foi há cerca de talvez 30 anos? Sim, foi. Eu tinha 14, 46, foi há 32 anos, portanto, precisamente... Enfim, os meus pais, especialmente a minha mãe, muito preocupada, é natural. Há um episódio que eu costumo contar quase a título de graça, enfim, depois mais tarde consegui compreendê-lo, não é? Mas na altura não reagi muito bem. Lembro-me que nas primeiras semanas a minha mãe se calhar fez isso mais do que uma vez, mas eu só... A primeira vez que tetei, enfim, é que me surgi. A minha mãe chegou a moer dentro das sopas que ela fazia carne, não é? Durante os primeiros tempos. Quer dizer, na altura eu reagi realmente muito impulsivamente e tal, mas percebo a preocupação dela, a preocupação de qualquer pai, de qualquer pessoa, pode ser, então há 30 e tal anos, podia ser do déficit de nutrientes, estamos em idade de crescimento ainda, portanto é razoável
e hoje olho para trás sem qualquer... Já lá vamos a essas questões do nutricionismo, que são muito importantes, mas já agora, para continuar esta linha de pensamento biográfico, digamos assim, mais tarde, já cá em Macau, penso eu, decidiu mesmo cortar com produtos de origem animal. Vale a pena então fazer esta distinção, esta distinção entre vegetarianismo e veganismo? Exato. Então, o vegetarianismo portanto, o enfoque é estritamente a questão de dieta ou a questão alimentar. E o vegetariano será aquela pessoa que não come carne nem peixe e, eventualmente, come ou ovos ou lacticínios ou ambos. Portanto, no fundo, mas é tudo, o enfoque é sempre, portanto, o critério é sempre alimentar de dieta. Num outro momento, se começar a retirar os lacticínios e os ovos, passará a ser o plant-based, ainda dentro do enfoque do critério da dieta, da ingestão de alimentos. Se a isto, portanto, se ao plant-based adicionarmos uma preocupação holística de incluir todas as dimensões da vida que impliquem a redução ou a diminuição do sofrimento animal, aí podemos realmente falar em ser-se vegan ou vegano. Portanto, é uma dimensão que já não é estritamente alimentar, enfim, já engloba ou tende a englobar todas as dimensões, portanto, não ir a circos, touradas, o tipo de roupa, enfim, todas as dimensões que não se circunscrevam à questão alimentar. Há pouco contava-nos aquele episódio marcante na sua adolescência, mas esta opção pelo veganismo teve também a ver com uma experiência não direta, mas mediada, digamos assim, por leituras que foi fazendo sobre a questão da indústria agroalimentar e o sofrimento numa escala massiva dos animais. Perguntava-lhe se não será concebível existir, por exemplo, uma certificação de produtos animais, carne animal, uma certificação que garanta uma minimização desse sofrimento. As pessoas poderiam eventualmente pagar mais para os animais sofrerem menos. Isso é uma questão que faz sentido pensar? Vamos lá ver. Num certo sentido, pode-se dizer que isso corresponde a uma diminuição do sofrimento animal. Claro que sim, nessa dimensão, sim. Agora, pensando a um nível um pouco mais profundo, não há qualquer morte humana ou humanizada ou satisfatória de um animal que não quer morrer nem ser morto. Um animal que tem direito à sua existência, à sua autopreservação. Portanto, nesse sentido, isso apenas vai aplacar um bocadinho, vai aquietar um bocadinho as nossas consciências e culpas, precisamente. Portanto, julgo que a resposta mais profunda é não. Sim. Existe, por exemplo, a carne de porco preto, em Portugal, que os animais, basicamente, passam, se não toda, pelo menos uma grande parte da vida, ao ar livre. Sempre é uma solução que provoca menos sofrimento em comparação com a agropecuária intensiva em espaços fechados. Claro, a vida deles é mais agradável ou menos desagradável que a vida do animal em produção massiva da pecuária. Simplesmente o destino dele está traçado, a priori. E é contra isso que nós negamos. Os animais não devem ser instrumentalizados, não devem ser um objeto, também não digo que sejam necessariamente um sujeito de direito, como nós costumamos falar, mas merecem uma proteção acrescida e têm direito, na nossa tese, nosso entendimento, à vida e a uma vida satisfatória e a não ser instrumentalizados em prol da nossa satisfação alimentar, que aliás nem existe. Nós não precisamos de comer animais, nem alimentos de origem animal para estarmos saudáveis, vivos, enfim, corporalmente sãos. Há muitas pessoas que põem a questão das proteínas e da necessidade das proteínas, mas a ciência diz que não é bem assim e que é possível fazer uma alimentação completamente saudável sem produtos animais. Sim. Aliás, as proteínas, em rigor, serão os aminoácidos, serão cerca de 9 aminoácidos essenciais, que se encontram todos eles em produtos não animais. Alguns produtos, se eu não estou em erro, soja ou alguns feijões específicos, contêm os 9 aminoácidos essenciais. E o nosso corpo, ingerindo alimentos com esses 9 aminoácidos essenciais, consegue ele mesmo sintetizar os demais, que serão 20, 21 aminoácidos. Portanto, a questão das proteínas é sempre uma que é trazida à baila, e bem, é uma preocupação, mas ela, bem analisada, conduz à ingestão de aminoácidos, dos 9 aminoácidos essenciais. E eles estão todos no reino vegetal.
Portanto, não se pode dizer que uma alimentação vegana, estritamente vegana, seja deficitária em termos de aminoácidos. Pelo contrário, os grandes atletas com grande performance desportiva e física e pessoas de grande saúde têm uma alimentação vegana, como é sabido. Uma das grandes, ou a maior mesmo, Academia de Nutrição do mundo, dos Estados Unidos, diz até que é uma opção saudável e com o valor nutricional adequado a todos, para mesmo crianças, grávidas e idosos. Portanto, esta é uma não questão, no fundo. Acaba por ser uma não questão. E a ciência tem vindo trazer tem vindo a trazer um forte suporte científico, no fundo, àquilo que era a nossa crença ética e filosófica. Portanto, e há casos, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, por exemplo, não sei se o João Pedro conhece a situação, ele tinha problemas cardíacos e tal, teve uma intervenção cirúrgica e os médicos aconselharam-no, e desde há cerca de 20 anos, que adotam uma alimentação essencialmente vegana, ou mesmo vegana. E ele fala maravilhas, há imensos exemplos de grande melhoria de condições patológicas anteriores que, após a dieta vegana, são superados, são ultrapassados ou muito minorados. Muito bem, estamos a falar de razões que levam as pessoas a tomar esta opção, razões de ordem ética, razões de saúde, mas há uma também que tem a ver com um dos grandes desafios do nosso tempo, que tem a ver com o aquecimento global, as alterações climáticas. Quer falar-nos um pouco sobre a ligação entre estas duas coisas? Ora bem, o grande fator de poluição não são realmente propriamente os combustíveis, enfim, a utilização de combustíveis de petróleo. Um dos grandes fatores, o maior, é a produção pecuária massiva, portanto, as poluições que vão para os rios, para as águas, mas essencialmente a produção de gás, o gás emitido pelos excrementos animais. Esse sim é o grande fator de poluição mundial. Ao nível das pescas, pode-se dizer essencialmente o mesmo, degradação da vida marítima. Está sabido também que as redes no mar, enfim, a sobrecaptura de espécies desnecessárias quando se quer apenas capturar uma determinada espécie. Quer dizer, a degradação da vida ambiental a nível mundial passa muito pela satisfação das necessidades das indústrias alimentares. Depois há um outro enfoque que eu ligo com a questão ambiental. No fundo, tem a ver com a dimensão humana, que é a questão da eficiência alimentar, eficiência quanto à produção alimentar. Também está estudado, e há dados, qualquer pessoa consegue aceder a esses dados, que é mais eficiente, portanto, a alocação de recursos biológicos, enfim, para a produção de uma alimentação vegana é muito mais eficiente do que alocar a mesma quantidade de produtos para a pecuária. Quer dizer, conseguiríamos alimentar a população a uma escala muito mais satisfatória se adotássemos produtos de origem ou de tipo vegano. Falando em questões mais pragmáticas, havendo esta opção vegetariana, vegana, por exemplo, aqui em Macau, acesso a restaurantes, o número tem vindo a aumentar. Como é que olha para a oferta que existe no território? Tem vindo a aumentar paulatinamente, desde que aqui cheguei, não há dúvida. Agora houve recentemente algumas falências, enfim, infelizmente. Vamos ver se conseguem reorganizar. Mas desde que cheguei há cerca de 11 anos, a oferta aumentou muito, quer ao nível de restaurantes propriamente vegetarianos, um ou outro quase ao mesmo vegano. Por exemplo, o Puffin Café está essencialmente vegano, praticamente. E depois aquilo que chamamos o vegan ou vegetarian friendly, quer dizer, é aquele restaurante que, não sendo realmente vegetariano e tem uma alimentação omnívora, mas já tem ali um submenu, já tem uma ali opção vegetariana. Uma ou mais opções, ou pelo menos dá-nos a liberdade de pedir ao chefe. Enfim, há essa adaptabilidade, eles adaptaram-se, porque realmente a questão vegetariana está muito na moda, nós sabemos isso, e às vezes é uma questão de marketing, de estratégia comercial, de chamar pessoas ao estabelecimento. Fala-se muito disso, há a questão ambiental, a questão filosófica, a questão da eficiência alimentar, e os restaurantes são sensíveis a isso, não é? Os comerciantes são sensíveis a isso. Em Macau isso então é muito forte, quer dizer, tem havido um grande aumento.
Sim. Vão sempre abrindo algo. Se a todas essas razões filosóficas, éticas, ambientais, se juntar a razão económica, mais fácil se torna todo este processo. Vale a pena dizer que no site da Associação e no Facebook da Associação existe um mapa com todos, ou quase todos, os restaurantes vegetarianos em Macau. Sim, neste momento, começamos com 50 e poucos, neste momento são quase 70. Estão, enfim, neste momento o mapa está essencialmente em chinês, tem alguma parte em inglês já, mas através da manipulação do cursor, enfim, no mapa consegue aceder à localização. O ideal é fazer o rastreio de todos, não é? Alguns, entretanto, que já desapareceram, como eu disse, mas este mapa vai sendo alimentado e atualizado. Enfim, julgo que qualquer pessoa que tenha esse interesse pode descarregar no telemóvel e tem ali uma ferramenta muito útil. Falando da opção vegan propriamente dita, portanto, o não consumo de quaisquer produtos de origem animal, é mais difícil aqui em Macau, é preciso, por vezes, recorrer a encomendas via internet. Pode ser, dependendo do tipo de propriamente vegan que nós estejamos a falar. Se estivermos a falar daquele vegan mais gourmet, hoje em dia qualquer supermercado consegue aceder aos Impossible Burgers, ao Beyond Meat, enfim, só para dizer alguns, os Omnipork, eles já começam a estar generalizados. Nós todos já encontramos em qualquer das marcas e dos pequenos supermercados, conseguimos encontrar. Agora, produtos de suplemento, específicos, já realmente podemos ter de recorrer ao... Referiu, por exemplo, a vestuário, etc., produtos de origem animal. Pronto, aí esse sim é o grande problema, esse é um dos grandes problemas que continua a haver. Ao nível de sapatos, vestuário é complicado. Malas, por exemplo, há uma marca em Macau que já tem malas de rapariga, de senhora, vegan, com couro vegano. Agora, sapatos, nomeadamente para o homem, é muito complicado ainda. Terá de ser online, isso não há qualquer dúvida. Terá de ser online. É uma das dimensões que o mercado ainda não está a cobrir. Portanto, fica a dica. Vamos falar também um pouco sobre o estudo que a Associação encomendou a um centro de estudos aqui em Macau sobre hábitos vegetarianos na população de Macau. E há sempre mais de uma maneira de olhar para os números. Por um lado, existe uma parte substancial, cerca de 1/3 da população, que come comida vegetariana uma vez por semana, mas a verdade é que apenas 1,5%, ou ainda menos, um pouco, da população se assume como vegetariana. Como é que olha para estes números? Este que foi talvez o primeiro estudo feito em Macau sobre esta temática. Sim, esse estudo feito no ano passado, enfim, correspondeu a uma necessidade de perceber as pessoas para as quais estamos a falar e como nos deveremos dirigir a essas mesmas pessoas. Tanto para perceber a política, digamos, que devêssemos adotar, realmente tentamos perceber um bocadinho os hábitos de consumo. E, de facto, há esses dados, as pessoas realmente não se declaram vegetarianas como opção primária, enfim, alimentar, mas, nomeadamente de 15 em 15 dias, pelos hábitos religiosos que aqui há, realmente procuram ter uma refeição ou mais vegetariana. Um dos dados que eu retenho com grande interesse desse estudo foi que 80 e tal % das pessoas estaria aberta e disponível e com a apetência para que houvesse maior disponibilização de produtos alimentares vegetarianos. Isso deu-nos a leitura desses dados deu-nos uma grande abertura, uma grande esperança. Quer dizer, mesmo que as pessoas não se declaram, 1 e tal % declaram-se, a grande maioria, quase a maioria, quase a totalidade, melhor dizendo, está disposta, disponível e aguarda que o mercado traga mais opção vegetariana aos mesmos. Isso é um dos dados que temos de trabalhar, perceber que há apetência, há procura, basta conseguir satisfazer essa necessidade que as pessoas têm alguma dificuldade, nomeadamente nas escolas, nos centros de saúde, enfim, não conseguem satisfazer essa necessidade. Restauração também não está ainda muito disponibilizado, apesar de tudo, mas aí terá de ser o mercado. Eu creio que ainda vamos falar da questão do menu vegano. Sim. Aí sim será algo que será atingido ou que se espera que possa ser atingido por via legal ou por via administrativa.
Em relação ao demais, em relação às empresas privadas, enfim, isso terá de ser um mercado, a lei da oferta e da procura a atuar. Agora, este estudo dá uma indicação, enfim, às empresas que há procura, portanto, que venha a oferta. Acha que existem também fatores culturais favoráveis a esta transição, a esta transformação? Por exemplo, o budismo, o taoísmo, que são escolas de pensamento que endossam ou podem endossar este tipo de opção? Precisamente, esse é um dos grandes embasamentos da opção vegetariana em Macau, é realmente o taoísmo, o budismo, enfim. E depois, mesmo as pessoas que não aderem a título permanente a esse tipo de alimentação, pelo menos vão fazê-lo 2 em 2 semanas. Nós sabemos que há essa procura. Portanto, aqui em Macau, realmente o critério, o fator cultural, religioso, /filosófico, é muito forte, é muito pertinente, não tanto talvez como noutros sítios. Acaba por se refletir também na própria composição desta associação. Sim, temos algumas pessoas que têm essa extração, enfim, provêm desse, ou pelo menos adotam esse tipo de filosofia e eventualmente religião. Agora, também pretendo salientar o seguinte, um dos pontos da nossa associação, sem prejuízo de alguns dos membros terem essa filiação filosófica e religiosa, um dos grandes pontos é fazer a destrinça, apesar de tudo, que o vegetarianismo não é necessariamente sinónimo de um determinado regime filosófico ou religioso. Portanto, muitas vezes associa-se indistintamente uma coisa à outra, mas não é exatamente isso. Não é preciso ser nem budista, nem taoísta, para adotar este tipo de atitude perante os animais. Portanto, o grande fulcro, o grande fundamento é, a nosso ver, ético. Continua a ser ético sempre. Muito bem. Ainda não falámos de uma questão que também é relevante e que tem a ver com os preços desta opção vegetariana e ou vegana. Como é que comparam com a alimentação genérica, omnívora, digamos assim? Sim. Enfim, eu posso dizer que se formos adotar um tipo de alimentação vegana ou vegetariana gourmet, mais sofisticada, ele de facto é um bocado carita, não é? Consegue ser cara. Mas há para todos os gostos e bolsas. Agora, se conseguir fazer um cabaz em que inclua frutos, legumes, leguminosas, alimentos mais simples, menos preparados, menos industrializados, garantidamente a poupança ao fim do mês é evidente. Quer dizer, sopas, leguminosas é baratíssimo, legumes, enfim, dá para... Quer dizer, não é preciso gastar muito dinheiro. Agora, de vez em quando, todos nós gostamos de vez em quando, alguns alimentos mais sofisticados, eles são mais caros, necessariamente. Mas posso dizer que é possível fazer uma alimentação vegana equilibradíssima com muito pouco dinheiro. E, eventualmente, menos, e para responder à sua pergunta, eventualmente menos do que a média de uma alimentação genérica ou omnívora, como referiu, julgo eu. Porque a carne realmente não é barata, julgo. Sim. Uma das grandes bandeiras da associação, e aflorámos esta questão há pouco, é a criação de uma opção vegetariana em todos os estabelecimentos públicos que tenham refeitórios, escolas, prisões, serviços públicos, etc. A associação já fez inclusivamente chegar uma petição neste sentido ao Governo, com 2.500 assinaturas. Em que pé é que está esta questão? Ora bem, essa questão, portanto, na altura baseámos num diploma que está em vigor em Portugal, 2017, e tentámos sensibilizar o poder público de Macau para esta questão. Na altura contámos com o apoio de uma senhora deputada, a Agnès Lame, também, não é? Que trouxe essa questão à baila. Depois veio a questão realmente deste estudo, houve a questão do abaixo-assinado de petição ao chefe do Executivo. Por ora não está acolhido, a questão ainda não está acolhida. Está confirmado que um dos deputados recentemente eleito do Poder da Sinergia, o número 6, não é? Portanto, acolheu essa tese e julgo que irá adotar a iniciativa legislativa pertinente nos termos da lei básica, que todos conhecemos.
Acreditamos que esta questão poderá vir a ter um bom desenvolvimento, porque ela é muito razoável, está a ser testada em muitos países, nomeadamente num país que compara com Macau, em certo sentido, pelo menos ao nível jurídico, que é Portugal. Portanto, em Portugal chama a atenção que a opção do legislador em 2017 foi a dieta sem qualquer produto de origem animal, portanto, a dieta estritamente vegana. E em grande síntese posso dizer que este diploma tem uma grande virtude. Não impõe nada, não impõe que ninguém adote determinado regime alimentar, não é essa. É criar uma opção. É criar uma opção, alargar o leque de opções, passar a incluir quem não está, quem neste momento está excluído das oportunidades. Nós conhecemos alguns casos e chegaram-nos à associação pessoas idosas em lares que são obrigadas, em certo sentido, a comer carne, quer dizer, que é violento. Se a opção for ética e se for filosófica e religiosa, é violento impor a uma pessoa que coma carne. Ou a crianças que têm uma alimentação plant-based, vegan, que não possam ingerir esses alimentos, ou grávidas nos hospitais. Quer dizer, são situações que nós achamos que não se justifica. Quer dizer, o governo simplesmente alargaria essa opção. Quem quer, quem não quer, toma a opção em consciência. Há pouco falava da deputada Agnes Lam, que chegou a levar esta questão à Assembleia Legislativa, mas não houve muita receptividade, pelo contrário, por parte do Governo. Na altura, num período de intervenção antes da ordem do dia, julgo que a senhora deputada colocou uma questão à senhora secretária para os Assuntos Sociais. Não sei se foi pelo cariz súbito daquela pergunta naquele momento. A senhora secretária respondeu de imediato. Não sei se houve preparação adequada para a resposta. E a resposta na altura foi que essa alimentação seria pobre em termos nutricionais para as crianças. Enfim, cientificamente isto não é assim. E é um dos desígnios da associação, enfim, todos nós vegetarianos e veganos, é tentar demonstrar e trazer para conhecimento público que uma alimentação vegana é essencialmente saudável, muito saudável. Portanto, na altura, essa resposta foi negada. Depois houve um outro movimento que também não teve satisfação. Julgo que agora, trazendo um dos senhores deputados eleitos a questão novamente na nova sessão legislativa, julgo que a questão possa avançar, que permita mais debate, mais troca de ideias, mais ouvir especialistas. Da parte da associação vai continuar a haver esse lobby, no bom sentido, não é? Exatamente, esse esclarecimento, lobby, sim, esse é o do nosso interesse e julgamos que é pertinente. Muito bem, João Manuel Vicente, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigado. Muito obrigado. Muito gosto. O TDM Entrevista vai passar a ser transmitido uma vez por mês, às primeiras terças-feiras de cada mês. Voltamos dia 5 de outubro, contamos consigo. Até lá.